O tema que eu trouxe hoje para vocês aqui no Modernidade e Ciência é o biodiesel. Portanto, se você quer saber algumas coisas curiosas a respeito do biodiesel, acompanhe esse vídeo até o final. Então acompanhem essa análise sobre o biodiesel e mais uma vez se percebe que o diabo mora nos detalhes. Toda a história que começa bastante fofa, muito bacana, nossa, meio ambiente, nossa, então afinal de contas é biodiesel, né? Você, à primeira mão, você não vai se aprofundar no tema, não vai pesquisar outras fontes, você vai realmente acreditar em tudo aquilo que estão lhe dizendo que é a melhor coisa do mundo, a mistura do biodiesel no diesel a partir de petróleo. Desde 2010, só fazendo uma recapitulação histórica, foi decidido que o Brasil passaria a utilizar uma mistura de biodiesel para abastecer os veículos que usam esse combustível já centenário. Começamos então com uma mistura ali de 10%, depois passamos para 12% e atualmente estamos em 14% na época que eu gravo esse vídeo. Já existe toda até uma pressão para que esse valor atinja 25%. E a desculpa é sempre a mesma. Polui menos, diminui a dependência de importação de óleo diesel, que aliás é uma das grandes ineficiências, né? O Brasil consome hoje muito mais óleo diesel do que necessita, suas refinarias antiquadas não conseguem produzir todo o óleo diesel que a gente precisa. Mas aí você tem também toda aquela pegada, né? Aquela pegada de carbono, não, é menos poluente. Então vamos fazer algumas análises aqui. De fato, o Brasil utilizava por muitos anos, para os veículos leves e caminhões, o chamado no Brasil S500. E esse 500 significa 500 partes por milhão de enxofre, contendo enxofre na mistura ali do óleo diesel. Outros países já tinham reduzido muito o nível de enxofre, que é bastante poluente. Ele se junta ali com oxigênio na queima e forma ali um óxido de enxofre que depois pode causar chuva ácida. Então é bom que você não contamine o ar com enxofre. Isso é um fato. E aí se passou a utilizar primeiro o S50, com 50 partes por milhão, e mais recentemente o chamado S10. Vejam, saímos de 500 partes por milhão para 10 partes por milhão de enxofre, no mesmo volume de diesel. Evidentemente, então, que ele produz 80% a menos de enxofre do que produziu o S500. Então, foi um grande avanço. Mais do que isso, os motores diesel, eles foram se tornando menos poluentes desde a geração do Euro 5 e agora mais recentemente o Euro 6. O particulado que ele solta depois da combustão, ele é mínimo. A própria cidade de São Paulo comprovou isso desde que passou a substituir os ônibus novos, os ônibus urbanos, pelo Euro 5. E agora está substituindo pelo o Euro 6, que é dezenas de vezes menos poluente. Então, quando você junta um combustível menos poluente, que é o S10, e motores de tecnologia patenteado, normatizado, na verdade, o S6, o Euro 6, você obtém uma qualidade do ar muito boa. Mas aí entra a questão do biodiesel. Não, você vai ajudar toda uma série de famílias que vão produzir isso. A produção do biodiesel, na sua maior escala hoje, é vinda da soja. Então você já ajudou muito aqueles produtores de soja que passaram a ter um consumo cativo, dado que para cada litro de diesel, hoje 14% tem que ser de biodiesel, você já tem uma produção que você sabe que irá vender. E o biodiesel,
ele custa em torno de 18% a mais do que o diesel. É muito mais custoso se você pegar todo o processo para chegar no litro do biodiesel, ele acaba custando mais do que simplesmente aquele tradicionalmente craqueado, né, que é o termo que se diz, que se usa do petróleo. Mas você não precisa necessariamente extrair o biodiesel só da soja. Pode tirar da mamona, pode tirar de outras plantas oleaginosas. E pode também até fazer de óleo de cozinha reutilizado, né? Ou gordura animal que passe por um processo ali e se transforme também em óleo, e aí a partir de todo um processo de óleo diesel. E aí vem o problema. E aí vem realmente o problema. Pergunte para quem tem dezenas de máquinas agrícolas o que o biodiesel tem feito com os filtros e com os bicos injetores. Porque como o biodiesel ele é um composto que tem toda uma base orgânica, ele está tremendamente sujeito a ser contaminado, seja por água, que ele acaba atraindo bastante, mais do que o diesel convencional, as gotículas de água, mas principalmente fungos que se desenvolvem nesse composto. Os motores estacionários, ou seja, aqueles que precisam ter um reservatório gigantesco de diesel para alimentar um motor estacionário, eles estão numa situação pior ainda. Porque como aquilo não tem um balanço normal, vai havendo uma certa decantação, né, de, por exemplo, glicerinas que estão ali, água, né, que vai se misturando e contaminando as paredes do tanque, que por sua vez contaminam todo aquele reservatório do diesel, causando um dano muito sério para, principalmente os bicos injetores. Para você fazer a manutenção disso é sempre uma coisa custosa. No caso dos caminhões, dos veículos pesados, é um pouco menos, porque ele continuamente está em movimento, então aquilo está sendo continuamente misturado. Mas ainda assim, basta se você deixar algum tempo aquele veículo estacionado no lugar, vai aparecer inevitavelmente uma contaminação naquele biodiesel. Agora, o que levou rapidamente o governo a subir de 12 para 14, já está pensando em levar mais? É porque a partir de 2010, com esse produto sendo requisitado, muita gente entrou na produção. E pelo fato de que era uma compra garantida, você olha, produz o biodiesel porque isso vai ser utilizado, obrigatoriamente vai ter que ser feita a mistura. Você não tem a opção de dizer, não, vou abastecer só com biodiesel ou vou abastecer só com o diesel vindo do petróleo. Não. Forçosamente, você vai ter que comprar esse produto já misturado, né, pelas distribuidoras, né? E encarecendo o produto final em alguns centavos para você, porque ele custa mais caro. Vai te dar mais manutenção, porque ele de fato suja mais os filtros e os bicos injetores. Para vocês terem ideia, equipamentos que ficam estacionados estão, para poder funcionar com menos interrupção, estão sendo acoplados filtros desenvolvidos especialmente para filtrar o biodiesel, separar o biodiesel do diesel convencional. Porque muitas vezes esse biodiesel está contaminado, né, com fungos. Então você separa, né, já que você não pode comprar ele já separado, ele tem que vir misturado, você usa um filtro para separar, por exemplo, né? Agora, voltando à questão da produção. A produção do biodiesel, ela cresceu tanto, e ela cresceu muito mais do que de fato o consumo demandava de diesel. E as grandes processadoras de soja, de mamona, que fazem o esmagamento em larga escala, veja, essas plantas industriais, elas estavam trabalhando até 2022 em torno de 52% de ociosidade. Então, se você tinha uma produção de 100 mil litros por dia, você estava produzindo
48 mil litros, né? Que a ociosidade era de 52% da sua planta instalada. Então, esse lobby, e é aí que nós vamos chegar, foi exatamente esse lobby do agronegócio que produz o biodiesel que pressionou para que fosse elevado o percentual. E eles, na boa, o preço não vai cair. Eles simplesmente vão empurrar esse excedente para as usinas. Isso não vai resolver o problema de ociosidade dessas usinas. E, para dar uma forcinha a mais, o governo acaba de proibir a importação de biodiesel. Porque eventualmente pode vir biodiesel de outros países que produzem. Se não me engano, o Brasil é o terceiro produtor mundial de biodiesel. Então, para conseguir um lobby mais robusto no Brasil, se impede que também vai que o biodiesel produzido pelos Estados Unidos chega aqui mais barato, né? Então, como acontece, tem ocasiões que o diesel que chega aqui importado custa mais barato que o que a Petrobras quer entregar nas refinarias. Então, para fazer um lobby mais robusto, se impede que se importe o biodiesel. E aí vamos finalmente para o argumento das pequenas propriedades, aquela agricultura familiar para produzir isso. Isso é outra grande balela. Porque se as empresas, as grandes empresas, que têm uma capacidade de produção de centenas de milhares de litros de biodiesel por dia, estão com essa ociosidade, qual é a sua capacidade competitiva de produzir esse biodiesel numa pequena propriedade? Se fosse, por exemplo, produzir aquele biodiesel para utilizar numa máquina ali na própria propriedade ou na propriedade vizinha, pode até ser, né? Então, de repente, você tem um trator e você produz o biodiesel que vai usar, por exemplo, no trator. Até poderia ficar de pé, mas não. Se imagina que essas pequenas propriedades possam fornecer isso em toda uma cadeia, de novo, onerando tudo, porque evidentemente que vai se acabar estabelecendo um preço mínimo para se comprar esse biodiesel dessas pequenas propriedades. E o pior é a questão da qualidade. O que eu já tenho observado é que não se tem um controle efetivo da qualidade. Você pode ter o biodiesel, como eu falei, vindo de várias fontes, e eles acabam tendo características diferentes. Então você não sabe, sei lá pelas tantas, para manter uma determinada produção, o cara resolveu misturar aquilo com gordura de porco. Vou botar gordura de porco, porque eu tenho um cara aqui do lado, tem porco, ele não aproveita todas essas carcaças, eu vou aproveitar. O outro mistura com a mamona, com a mais outra. O outro pegou o pedaço, óleo, recolheu na cidade o óleo utilizado, né, de cozinha. Ou seja, você pode estar colocando um produto péssimo, né, dentro do tanque do seu veículo. A regulação e o controle dessas pequenas propriedades eu acho extremamente difícil que se faça. Ou seja, você não vai saber se todo esse biodiesel que está sendo vendido não é, de alguma maneira, adulterado. Principalmente, né, no pequeno produtor que está mais pressionado exatamente pelos custos. É histórico no Brasil casos do café misturado com palha, porque com pedras, pequenas pedrinhas, porque você comprava aquilo por peso de saca, e aí finalmente quando chegava na Europa ele via que tinha um monte de pedrinhas ali também junto com o café. O arroz também, com aquela questão das maior conjunto de palhas junto com o arroz, e assim sucessivamente. Então, é muito lógico se imaginar que nos locais distantes, onde está sendo produzido de uma maneira caseira o biodiesel, ele não tenha o mesmo rigor de produção do que uma refinaria. Vocês sabem que o óleo diesel, mesmo produzido por petróleo, você pode ajustar para um óleo diesel mais potente ou menos potente, que é a quantidade que nós chamamos de cetano. Cetano é um dos componentes ali na cadeia do óleo diesel. Então, o S500, por exemplo, no Brasil, tinha ali em torno de 42 cetanos. Quando veio o S10,
se aproveitou, se melhorou a fórmula e ele foi para 48 cetâneo. Então o rendimento do motor, a chamada potência por quilo consumido do S10 melhorou em relação ao S500, além de ter toda essa questão da menor poluição e tal. Há uma certa questão com relação ao enxofre, porque o enxofre também é um elemento lubrificante para peças. Então, motores mais novos de diesel sofreram um pouco com essa redução para o S10, tiveram até que ser reprojetados por a questão do atrito, porque eles imaginavam que haveria uma quantidade de enxofre, que afinal de contas foi reduzido muito. Agora, pasme, o biodiesel produzido por fontes vegetais, ele tem uma potência em torno ali de 13% a menos do que o óleo diesel do petróleo, né? Então, além de tudo, o rendimento do seu motor com a mistura do biodiesel estão te vendendo o diesel e você diminuiu a potência, né? É diferente do caso da mistura do álcool na gasolina. Você pode até ter um consumo específico que a gente chama maior no caso do álcool, mas o álcool tem um poder calorífero até maior ali na queima e as coisas acabam, de certa forma, se compensando. Mas no caso do biodiesel não, você enfraquece o potencial daquele litro, ele está percentualmente em função aí de hoje dos 14%, então você vai calcular que aqueles 14% tem 13% ali dessa mistura que está mais fraca do que o resto. Então, quando ouvirem de novo, né, sobre a questão do biodiesel, uma coisa melhor, se pergunte quem está ganhando com isso, quer dizer, quais são os grandes lobbies que estão realmente ganhando, não estão nem aí para o custo adicional que você tem, para a manutenção extra que você tem do seu veículo, mas é tudo pela natureza, né? Tudo pela natureza, desde que eles continuem ganhando dinheiro, realmente é o que importa. Mas não é isso que vai salvar a indústria de biodiesel nacional, sinto muito, mas está muito além dessa possibilidade, tá bom? Então, se você gostou do vídeo, já deixa aqui o seu joinha, se inscreva aqui no Modernidade Ciência e fique esperto sempre com as narrativas fofas.